E aí, tudo bem? Aqui é o David Art e nesse vídeo eu vou apresentar para você 11 grandes nomes do design. Eu fiz uma seleção com 11 feras na história do design. Aproveitando esse momento de Copa do Mundo, eu me propus esse desafio. Vou apresentar aqui para você. Ok? Então, vamos nessa! E antes de partir para os selecionáveis, como você já percebeu, tem vinheta nova aqui no canal, e não só vinheta, mas outras animações também que eu vou utilizar ao longo dos vídeos. Quem fez essas animações foi o Guilherme Nau. Se você quiser dar uma conferida no trabalho desse motion designer, eu vou deixar o link aqui na descrição. E para contextualizar o conteúdo desse vídeo, então estamos em época de Copa do Mundo. Devido a isso, eu me propus ao desafio de selecionar 11 grandes nomes do design. E esse trabalho foi muito difícil, foi bem difícil selecionar apenas 11. E como em toda seleção, eu sei que eu devo ter deixado assim, um grande craque aí do design de fora. Eu defini um critério que foram designers que modificaram ou influenciaram diretamente na história, principalmente no design gráfico e também no design web, que tem a ver mais com tecnologia. Então, se você quiser deixar aí nos comentários a sua própria lista de 11 designers que você acha que fizeram história, de 11 designers que você admira, deixa aí nos comentários e também comenta a minha lista se você acha que ficou legal, se não ficou legal, enfim, fique à vontade. E a lista eu vou apresentar aqui com nomes de forma aleatória, então não significa que o primeiro é o mais top, é o melhor, ou que o último é o pior, nem vice-versa. Todo mundo é camisa 10 nessa minha lista, todo mundo é craque. E um último adendo que eu preciso fazer é que alguns nomes nem são designers por formação, mas que tiveram influência, pelo menos na minha opinião, diretamente no design que nós temos hoje. Então vamos começar os selecionáveis, e o primeiro que eu vou citar é o Walter Gropius, que é um arquiteto e designer alemão. Ele nasceu aí no século XIX, mas foi no século XX que realmente ele fez história, e o motivo que fez eu colocá-lo aqui nessa lista, que foi a fundação da Bauhaus, a escola alemã de design e arquitetura. Caso você nunca tenha ouvido falar sobre a Bauhaus, eu sugiro que você pesquise essa escola de artes plásticas, de arquitetura, de design alemã, que tem influência direta no design que nós temos hoje. E devido ao Walter ter fundado, ou ser um dos fundadores aí da Bauhaus, que eu decidi colocá-lo nessa lista, porque a Bauhaus tem importância gigantesca no design como nós temos hoje, no design gráfico, na arquitetura, enfim, é o primeiro da lista que eu decidi colocar. O segundo nome dessa lista é o Jean Chichot, que foi um grande designer, um grande tipógrafo e que tem influência até hoje no design gráfico. E caso você não conheça o trabalho desse designer, sugiro que você pesquise aí na internet, conheça um pouco da história desse grande designer do século XX. E ele tem alguns livros de sua autoria, mas talvez um dos mais famosos, né, ou pelo menos o que eu tive contato, foi A Forma do Livro. Se você quiser dar uma pesquisada aí, procura por esse livro, que o nome é A Forma do Livro, que com certeza é um dos mais influentes aí. Quando você faz faculdade, sempre algum professor provavelmente vai pedir ou vai citar. E ainda sobre ele, se você quiser mais conteúdo, no Chief of Design tem um artigo sobre grids, onde eu cito o grid de Chichot, e também tem um vídeo no YouTube do Walter Matos que ele também fala sobre esse grid que é famoso, que dá para você utilizar. E eu decidi colocar o Chichot, inclusive o nome dele, não sei se eu estou pronunciando certo, tá? Mas pela importância que ele tem no design e os fundamentos que ele passou, são até hoje utilizados. Como eu falei, tem esse livro, A Forma do Livro, que é um grande influenciador no design gráfico. Então, pelo seu trabalho, pela sua história, eu decidi selecioná-lo e colocá-lo nessa lista aqui. O terceiro nome dessa lista é de Paul Rand, que provavelmente você conhece o trabalho desse designer norte-americano. Ele é um grande designer gráfico, famoso por criação de identidades visuais, e talvez o trabalho mais famoso seja o trabalho da IBM. E não só identidades visuais, mas ele também trabalhava com design gráfico em geral, criava capas de revistas, enfim, era um designer genial. E ele trabalhou com Steve Jobs, tem alguns casos aí que você pode procurar na internet, inclusive um que parece que o Steve Jobs pediu
algumas alterações, algumas variações de um logo para uma outra empresa que ele estava criando. E aí Paul respondeu que não ia criar outras variações, que ele ia criar somente uma versão, a versão que ia resolver o problema dele. Se ele quisesse milhares de variações, enfim, que ele contratasse outra pessoa. Depois o próprio Steve Jobs o classificou alguns anos depois como o maior designer gráfico vivo, enfim. Tem toda essa relação, você pode procurar aí na internet. E eu decidi colocar esse cara na lista porque ele foi simplesmente genial. E o trabalho dele é inspirador, inspira muitos designers e faz parte da história do design mundial. O próximo nome da lista é do designer e cineasta norte-americano Saul Bass, que fazia justamente essa ligação entre design gráfico e cinema. Saul é conhecido por revolucionar os cartazes de cinema. Se você pesquisar aí na internet sobre esse designer, você vai encontrar vários cartazes, inclusive daquele filme O Iluminado. Se procurar em inglês, o nome em inglês, você vai encontrar o cartaz que ele fez. Também tem várias identidades visuais que ele trabalhou, como a da Quaker, por exemplo. Saul Bass tem trabalhos fenomenais, sensacionais. Conseguiu fazer essa ligação entre design gráfico, cinema, tem as marcas que ele criou, enfim. Devido a toda essa influência que ele tem no nosso design hoje em dia, pela história que fez, que ele merece um lugar nessa lista. O quinto designer dessa lista é simplesmente o Walter Lander, que você já deve ter visto o logo dele aí em algum momento, alguma página de design, ou até mesmo na rua, sei lá, que é o logo do FedEx. Walter Lander era um designer alemão, fez um trabalho para várias marcas, várias grandes empresas, tipo Bank of America, FedEx. Ele juntava, conseguia fazer a junção do design com marketing. É um dos grandes nomes do design. Só para você ter uma ideia sobre o trabalho desse cara, ele tem uma coleção permanente lá no Museu de História Americana, devido, claro, aos seus feitos. Então, se você não conhece esse designer, dá uma procurada aí que você não vai se arrepender. Apesar de já ter visto, com certeza, o seu trabalho por aí. O próximo nome é do designer Dieter Rams. Espero que eu tenha falado o nome do cara certo. Enfim, vai estar aqui na descrição. Esses caras também é tudo alemão, né, cara? É difícil ficar falando. Oh, caramba. Mas ele com certeza é um dos grandes influentes designers que nós temos. Inclusive, ele tem os 10 princípios do bom design que você já deve ter visto em algum local. Tem no Shift of Design também, onde ele fala os 10 princípios que um bom design deve ter. Esse designer alemão é um dos poucos dessa lista que ainda está vivo. E você pode conferir o trabalho dele, principalmente na Braun. Inclusive, alguns desses produtos ultrapassaram a questão comercial, a questão do design, e estão expostos em museus, em galerias de artes. Então o trabalho desse cara é sensacional. Ele tem esses 10 princípios de um bom design que você deve ler, e por isso que ele está aqui nessa lista. O próximo designer da lista é um designer brasileiro, talvez o pioneiro no design brasileiro, que é o Aloysio Magalhães. Aloysio Barbosa Magalhães nasceu em Recife em 5 de novembro de 1927, e por isso, inclusive, que em 5 de novembro nós temos o Dia do Design Brasileiro, o Dia do Design Nacional. Foi em homenagem a Aloysio Magalhães que a data do design nacional foi instituída nesse dia. Aloysio Magalhães era um designer que criava identidades visuais atemporais, criou a primeira versão do logo da Petrobras, criou a primeira versão do logo da Globo, do quarto centenário do Rio de Janeiro, atuou também no design da moeda do Cruzeiro, que era a moeda nacional na época. Enfim, é considerado o grande pioneiro do design gráfico aqui no Brasil, ajudou a fundar também a primeira escola de design no Brasil, e é por isso que ele está nessa lista, não podia faltar, né? O próximo designer que eu inseri nessa lista é de Donald Norman, ou simplesmente o pai do UX. Se hoje em dia tá bombando um monte de vaga aí de UX, você vê no LinkedIn, vê o UX aqui no YouTube, o pessoal falando, é por causa, grande parte, do Donald Norman. Donald Norman, além de designer, é cientista cognitivo, professor de universidade, e o termo UX ele cunhou lá na década de 90, quando ele trabalhava na Apple, e simplesmente mudou muita coisa, mudou totalmente o panorama, como você enxerga o usuário. E caso você não conheça o trabalho de Donald Norman, sugiro que você pesquise e também pesquise os seus princípios de design. Com certeza vai agregar muito aí para você. O próximo designer é Jonathan Ive, famoso designer da Apple. Ele é um designer britânico, está na Apple desde 1992. Então todos esses produtos
da Apple que influenciaram a nossa cultura pop tem dedo aí do Jonathan Ive. Como, por exemplo, o iPod, o MacBook Air, o iPad, tudo tem a ver com Jonathan Ive. E ele já foi até condecorado pela Rainha Elizabeth, foi homenageado pelo Museu de Arte Britânica. Enfim, é um designer que com certeza fez história. E além do Jonathan Ive, eu quero fazer aí um ponto, uma observação também para o Steve Jobs. O Steve Jobs não era designer, mas ele pensava em design. Existem várias frases do Steve Jobs sobre design que você pode encontrar aí na internet. Inclusive, muita gente pensa que o Steve Jobs era designer. Claro que ele era um pouco de tudo, né? Se você for parar para pensar. Mas por formação, não era designer. Mesmo assim, ele teve um papel fundamental também na história do design, através da sua empresa e do seu pensamento. Então, o Jonathan Ive é um dos selecionáveis dessa lista. Sugiro que você procure um pouco sobre a obra, sobre a história desse designer e aprenda também um pouco com o que ele já fez. O próximo designer dessa lista é Richard Stallman, que é simplesmente o pai da arquitetura da informação. Ele é arquiteto e design gráfico norte-americano e, além disso, além de ser o pai da arquitetura da informação, que já criou uma nova área. Então, um designer gráfico pensar em como tornar a informação mais compreensível e acabou cunhando aí uma nova área que também você pode ver, tem um monte de vaga aí de arquitetura da informação, tem cursos, tem um monte de coisa. Além disso, ele ainda é fundador do TED, aquelas conferências que acontecem aí ao redor do mundo, inclusive já aconteceu algumas vezes aqui no Brasil, sobre tecnologia, inovação, design. Então, esse cara fez história, mudou também algumas coisas, por isso que eu decidi colocá-lo nessa lista. Você pode pesquisar mais sobre a história dele para aprender também. E para finalizar a nossa lista de selecionáveis, eu venho com simplesmente Alexandre Vonner, um grande designer gráfico brasileiro que acabou falecendo, infelizmente, nesse ano de 2018. Tive a oportunidade de conversar com ele por telefone algumas vezes e infelizmente não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Estava marcando isso para ele palestrar em um evento que eu estava organizando. Infelizmente não deu, mas o trabalho dele fica aí. Eu vou deixar um link, um vídeo do documentário sobre o Alexandre Vonner. E ele é um designer de grande influência aqui no Brasil. Ele criou o logo, por exemplo, do Itaú, do Coqueiro. Enfim, tem N trabalhos do Alexandre Vonner. Fez história no design gráfico brasileiro. Sugiro que você veja esse documentário que eu vou deixar aí. E também estude um pouco sobre a história desse grande profissional que infelizmente acabou nos deixando nesse ano de 2018. Então é isso, essa foi a lista que eu criei aqui sobre 11 grandes nomes do design. Desculpa se eu pronunciei o nome de algum designer errado, talvez eu tenha falhado na pronúncia de algum, se caso eu tenha feito isso, foi mal. Também quero agradecer ao Pedro Albuquerque aí, que ajudou na pesquisa e com algumas sugestões para esse vídeo. Como eu falei, com certeza eu deixei algum grande nome, algum grande craque do design de fora. Infelizmente as listas são cruéis assim, mas deixa aí o seu comentário. Fala aí se eu esqueci de alguém que você acha importante, fala a sua lista. E na descrição desse vídeo eu vou procurar deixar alguns links com vídeos aqui no YouTube sobre esses profissionais que eu falei. Eu não sei se eu vou encontrar sobre todos, mas eu vou tentar deixar pelo menos um vídeo que fale um pouco sobre a história desses profissionais que eu listei nesse vídeo. E se você gostou desse vídeo, curte, dá um like, porque isso ajuda o canal e ajuda você a ser notificado sobre novos vídeos aqui do Chief of Design. Se inscreve também e ative as notificações. Tem as redes sociais para você seguir no Facebook, no Instagram. A gente está aí nas redes sociais e tem o blog Chief of Design com bastante conteúdo também, em artigos, em vídeos, em tutoriais, em um monte de coisa para você aprender. Então eu vou indo nessa. Isso tudo aí, Galuxo. Um forte abraço e até mais. Fui!